Olá pessoal do canal Destrancadamente. Eu sou engenheiro, tenho o brevet e fui instrutor no mesmo lugar que eu tirei o brevet. E vamos comentar então o que pode ter acontecido com o avião Delta November, que se acidentou, teve fatalidade, não sobrou nada do avião e não vai sobrar nem história. Vamos tentar entender então um pouco por que pode ter acontecido esse acidente, principalmente desmistificar e acabar com um monte de mentira e bobagem que se fala por aí adoidado. Então eu dei uma lida no que circula na internet e eu vou esquecer tudo que circula na internet e vou passar para vocês uma análise então técnica de um engenheiro que tem brevet e que foi instrutor de meteorologia no aeroclube onde ele tirou o brevet, ok? Beleza. Primeiro, o que pode ter causado este acidente? Vamos lá, começando. A aeronave. Toda aeronave é feita para voar. Pelo amor de Deus, não podemos esquecer que toda aeronave, principalmente avião, que é o que eu conheço bem, é feito para voar. Ou seja, o avião ele não cai assim que nem uma pedra. Ele está voando, ele cai que nem uma pedra. É como um pássaro. Nós não somos pássaros, a gente vai ver isso mais para frente. Mas o avião é como se fosse um pássaro. Ele não está voando e de repente, pum, cai do nada. Então tem que ter algum motivo. O que pode levar então um avião a ter um acidente? Vamos lá. Esse avião em especial, as causas sempre são muitas, variadas e em geral é um encadeamento de causas, não é uma única causa. As causas elas vão indo umas atrás das outras até chegar no acidente. Então todas elas são evitáveis, tá ok? Então vamos lá. Primeira característica do avião. Esse avião é simplesmente fantástico. É um Cheyenne 4, turbo hélice, 4 pás. É um avião que cada potência do motor ali tem 1000 HPs de potência. Então é um avião assim que tem potência sobrando para decolar, carrega 10 pessoas. Portanto, ele é um avião, uma aeronave espetacular, é um sonho de consumo. Poucas foram fabricadas, mas isso não significa nada. O fabricante é a Piper, é um fabricante que fabricou milhares de aviões, então não tem nenhum problema quanto ao avião, quanto a essa aeronave em particular, esse modelo, quanto a turbina. Por quê? Porque um avião para voar, seja ele qual for, antes de mais nada ele tem que ser homologado. Então se um avião está voando, e esse está voando desde 1990, obviamente o avião, modelo em si, foi homologado e depois ele tem que sofrer as manutenções. E avião, diferentemente de carro, e aí já vamos eliminar algumas bobagens por aí, o avião ele sempre vai ter manutenção, ele sempre vai ter peça. E peças originais. Por que isso? Porque em avião não tem gambiarra, você não tem um lugar onde você vai pegar peça usada de avião. As peças de avião são rastreadas, então você só pode usar uma peça se essa peça tiver origem, e depois você só vai poder substituir se você devolver uma peça que é aquela que você está substituindo. Senão vai dar algum problema aí nestes registros de manutenção e a ANAC vai cair matando em cima de você. Então a gente já sabe disso, então a gente confia plenamente. Em Jundiaí, onde esse avião estava engarado, em especial, tem uma série de aviões executivos, assim como esse, e tem uma oficina
de aviação extremamente reputada, que é a TAM, a oficina da TAM. A TAM, Transportes Aéreos Marília, virou uma grande empresa de aviação. Depois ela foi vendida, virou Latam, mas não existe só uma TAM, na verdade existem 3 TAMs. Essa que foi vendida, uma outra que é o Táxi Aéreo Marília mesmo, TAM, e outra que é manutenção de aeronaves, são feitas, essas manutenções são feitas, a oficina fica lá em Jundiaí, e eu conheci muito bem, porque o responsável era amigo meu. Então eu conheço muito bem. Provavelmente, imagino eu, que essa aeronave, inclusive, faça suas manutenções ali, naquela oficina da TAM, que serve para qualquer avião que consegue pousar lá em Jundiaí. Ela é autorizada de uma série de fabricantes de aeronaves, turbinas, motores. Então, assim, é primeiro mundo, não tem como errar uma manutenção. Dificilmente, para não dizer assim, que é improvável, extremamente improvável, que uma aeronave angarada no aeroporto de Jundiaí possa ter algum problema de manutenção. Por quê também? Porque a manutenção ela é feita também numa cadeia. Você tem o responsável pela peça, que é o almoxarife. Esse almoxarife vai passar essa peça para o chefe da oficina, ou o chefe da oficina vai tomar conhecimento do que está acontecendo, vai levar para um mecânico que vai fazer o serviço. O chefe da oficina, o responsável pela oficina, vai ter que existem 3 níveis, 3 tipos de manutenção diferentes, que é células, motores, grupo motopropulsor e eletrônica. Então sempre cada um desses tem um chefe da oficina para uma área dessa. Ele vai atestar que o serviço foi feito com uma garantia, ele supervisiona, vai lá ver, é isso mesmo, trocou a peça, está tudo certo, devolveu a peça para o almoxarifado, está tudo ok. E além disso, você tem um responsável pela qualidade da oficina como um todo. Então, sim, é muito pouco provável que um avião, neste nível que nós estamos falando, ele tenha algum problema de manutenção. Eu acho que até nem lembro nesse momento de algum problema de manutenção que eu possa dizer, olha, foi cravado, problema de manutenção. Talvez exista aí pelo mundo, talvez exista outro tipo de avião, que é avião de garimpo, mas mesmo assim, o que acontece? Você sempre tem o piloto, e o piloto sabe que se a manutenção não for bem feita, vai dar uma certa dor de cabeça para ele, não é? Então o que ele faz? Ele também, se for um pouco consciente, ele vai acompanhar a manutenção e vai verificar se tudo isso foi feito, o que precisa ser feito. Segundo, aí nós vamos começar a falar de comportamento do piloto. Então vamos lá. O piloto é o responsável pelo voo, ok? O piloto, ele tem a obrigação de fazer um cheque, uma checagem, uma verificação na aeronave. Eu tive dando uma olhada, essa aeronave tinha voado bastante nos últimos meses. Ele voava em torno de 2, 3 vezes por mês. Ou seja, ele estava habituado a voar. Talvez um problema que houvesse é que ele tivesse aviação como hobby, voasse uma vez por mês, de vez em quando. Mas, de qualquer maneira, apesar dos voos serem curtos, meia hora, 1h30, ele estava acostumado a voar, acostumado a fazer cheque. E além disso, todo piloto para voar, ele tem que ser habilitado, certificado. Então, assim, ele não é uma pessoa que estava em casa enfastiado de ficar em casa, não quis assistir sessão da tarde e foi voar. Obviamente que não.
Ele é preparado para isso, checado, rechecado, tem exame médico. Então vamos dizer que, em princípio, o piloto e a aeronave não teriam nenhum motivo em separado ou em conjunto para que houvesse algum tipo de acidente. Vamos ao terceiro ponto. O terceiro ponto é as condições meteorológicas. Bom, as condições meteorológicas não eram das melhores, mas também não eram das piores. Como assim? A condição meteorológica era de chuva e camada. Camada é nuvem. As camadas estavam baixas, você não tinha muito teto, mas esta era uma operação de decolagem. Então, assim, em princípio, quando você vai voar voo visual, você tem obrigatoriamente que manter contato visual com o solo, ok? Então, que é o brevet primeiro que a gente tira, é o brevet de voo visual. Então você tem que ter contato visual com o solo. Você não pode furar a camada, você não pode entrar dentro de uma nuvem. Você para de ter contato visual com o solo. Então, se ele voou e o voo dele era visual, ele já cometeu um erro, né? É uma fatalidade ali, mais do que esperado. No entanto, é muito pouco provável que esse piloto tenha levado a família dele, toda a família dele, para voar sem ter habilitação de voo por instrumento. Bom, se ele tem habilitação de voo por instrumento, aí muda completamente de figura. Quando você vai voar instrumento, você só precisa enxergar a pista até tirar o avião do solo. Depois disso, existem regras de voo por instrumento, mas a partir daí, você só vai olhar os instrumentos, por isso que chama voo por instrumento. O contato com o solo nem é preciso. Você faz o quê? Num voo, que a gente chama então de voo por instrumento, você tem uma proa, que é a indicação do sua bússola, e tem um outro instrumento que é modificado dentro do avião, que é mais ou menos uma bússola. Então você tem o rumo que você vai seguir, a sua proa, onde você vai seguir, você decola, segue aquela proa, você tem um horizonte artificial, você sabe como que está a sua atitude em relação ao horizonte artificial, você não precisa ver o horizonte, você tem um climb para mostrar se você está subindo ou descendo, então você não precisa estar olhando o sol para saber se está subindo ou descendo, e você tem pelo menos 3 instrumentos a mais para dar a sua direção. Você tem o altímetro para dizer se você está subindo, a que velocidade subida você está. Normalmente é quantos pés por minuto você está subindo, 500, 1.000, 1.500 pés. E daí é só você ver o rumo que você vai seguir. Você tem 3 instrumentos para isso. ILS, VUR e você tem o GPS. O que a gente faz então? A gente mantém olho só no painel, você vai voar só por instrumento e você sabe, antes de decolar, que você vai decolar e você vai para uma determinada referência, que a gente chama de fixo. Então, vou decolar, vou fazer uma curva para um lado ou curva para o outro. Nesse caso, ele fez uma curva para a direita, que a pista era dirigida para o sul, ele tinha que ir para o norte. Então, ele fez uma curva normal. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear um determinado rádio, ele vai chegar numa certa referência. Isso a gente faz tranquilamente, e está acostumado a fazer isso, quem pilota está acostumado a fazer isso o tempo todo. Então tem 3 maneiras, pelo menos, de eu chegar numa referência. Então não tem como se perder. Embora você esteja sem contato visual com o solo, mas seus instrumentos, inclusive com redundância, eles vão fazer com que você navegue
tranquilamente, sem se perder. Assim como se tiver um nevoeiro, um barco também não vai se perder, tá certo? Ele tem no mínimo uma bússola e tem um altímetro, no caso do avião. Então ele consegue voar tranquilamente. Aí, se não é a habilitação da aeronave, se não é a habilitação do piloto e se não é a condição meteorológica, o que pode ter acontecido então? Bom, nós estamos falando de condições mínimas para voar, ok. A gente tem que ter respeito às pessoas que faleceram nesse acidente. Então a gente não pode ser nem leviano, nem a gente pode estar aqui levantando hipóteses simplesmente para fazer circo, para obter like ou para obter audiência, porque isso seria uma crueldade com as pessoas, uma falta de respeito. Então o que eu vou contar para vocês é aquilo que as pessoas podem ter curiosidade e tecnicamente tirar dúvidas das pessoas, porque as pessoas que estão vivas às vezes têm medo de entrar num avião, elas têm medo, eles acham que vai acontecer com elas. Então vamos deixar claro, esse tipo de acidente é com aviação executiva, é completamente diferente de um acidente, de uma fatalidade em uma companhia aérea. A companhia aérea é como ônibus, por exemplo. Você tem motorista de ônibus. O motorista de ônibus, ele está acostumado, ele vive daquilo. Embora a gente tenha tido também, infelizmente, um acidente aí com ônibus, mas de novo, é uma fatalidade. A possibilidade de acontecer alguma coisa com uma companhia que mantém o equipamento, que mantém, paga ao seu funcionário, a probabilidade é muito baixa. Mesma coisa acontece com uma companhia aérea. Tá? Então, este avião é um avião executivo. O que significa isso? Ele é um avião, digamos assim, de recreação. É um avião que o dono tem para ele. É como o meu carro particular. Beleza. Ele é obrigado a ter todas as manutenções, ele é obrigado a ter esse avião em condições de aeronavegabilidade. Nem sempre a gente faz isso com os carros. Então, primeira diferença, não dá para comparar, nesse sentido, um carro, um ônibus, um caminhão, um trem, um navio com um avião. Avião é tudo dentro de padrão, tem padrão para tudo dentro do avião. Tem um tempo de manutenção de cada peça, tem um tempo de manutenção da célula, que é o charuto, que é o avião, a estrutura do avião em si, das asas. Então é muito diferente de um carro onde a gente faz a manutenção quando dá na cabeça. Nesse caso não, a manutenção ela é rigorosa, feita de acordo com os padrões do fabricante. Eu vi uma bobagem aí, poderia faltar peça porque o fabricante faliu. Não falta peça, jamais falta peça, jamais vai se usar uma peça que não é adequada, que não é aquela que o fabricante determinou. Por quê? Porque o fabricante faliu, mas o fabricante é um montador. Todos os equipamentos elétricos, por exemplo, eletrônicos que vão dentro de um avião, eles são fabricados por terceiros. Então, parte elétrica é fácil de fazer manutenção. Parte mecânica, a mesma coisa. Então você tem qualquer parte mecânica do avião, você vai ter alguém que forneceu o fabricante do avião para ele montar o avião. Ele vai continuar fabricando. Essas peças de avião, muitas vezes elas são quase que artesanais, elas são feitas em pequenos lotes, porque existe uma quantidade pequena de aviões que usam aquelas peças, mas é basicamente impossível, principalmente no Brasil, nessas condições de um aeroporto como o de Jundiaí, onde o avião era hangarado, de haver qualquer tipo de gambiarra.
Tem gambiarra em outros aeroclubes, aeroportos? Eu desconheço. Eu só sei que se você tiver um voo absolutamente irregular, como voo de garimpo, ou esses voos aí que fazem tráfico de drogas, talvez algum maluco lá, já que já está fazendo uma maluquice, ele faça uma segunda maluquice de colocar alguma peça, algum componente que não seja original. Mas só nesses casos. Então vamos dizer assim, só em caso de loucura haveria uma peça ou um componente do avião que não fosse adequado, original, que não fosse comprovadamente uma peça que serviria para aquela aeronave, para aquela utilização. Então, manutenção é basicamente uma coisa que, em geral, a gente descarta pela peça, pelo componente. A gente vai ver aí, pelos acidentes aéreos do Brasil, que a maior parte dos acidentes é devido a um outro componente que também eu acredito que influenciou no outro acidente aeronáutico e em todos os que eu vi aqui esse ano, e foram poucos, eu vi 3. Qual é esse componente? Esse componente, em geral, é o componente psicológico do ser humano. Pois é. O que pode acontecer no caso, então, desse tipo de voo? Eu estou falando por mim e não estou falando necessariamente desse voo, dessas pessoas, deste avião. Por mim, o que eu imagino que poderia acontecer comigo? Por quê? Porque um voo começa, para começar, o voo começa antes do voo. O voo começa quando eu vou lá e faço um planejamento de voo. Eu traço a minha rota. E isso é legal porque é mais ou menos como é assim que eu vejo, é assim que eu faço, é assim que eu executo. Isso é como um artista que vai dar um espetáculo. Ele pode conhecer de cor todas as letras da música, ele ensaiou a vida inteira, como um piloto ensaia a vida inteira. Mas na hora do show, 1 hora antes, ele se recolhe, fica paradinho, se concentrando, tá certo? Vai reprisando como é que vai ser. E esta fase, que é a fase de planejamento de voo, é igual a planejamento de qualquer viagem, é igual ao planejamento de qualquer espetáculo. Essa fase é a fase que vai consolidar tudo aquilo que pode acontecer, consolidar na minha cabeça, para eu já estar preparado, para eu não perder nenhum segundo, ok? Então vamos lá. O que poderia acontecer comigo? Então não estou falando de ninguém, estou falando de mim. Se eu pegasse uma aeronave daquele tipo, ou de qualquer tipo, para voar, eu com certeza faria o planejamento, decoraria, para nem precisar lembrar, já estaria decorado, tinha um imprint na minha cabeça, qual é a rota, qual é a velocidade, como eu ia subir. De olho fechado eu faria essa rota. Vocês já devem ter visto, eu vi outro dia a Larissa Leal. Ela foi fazer uma manobra lá e ganhou uma nota alta. Pode ver, ela fica concentrada, eu vou fazer isso, fazer isso. Ela se concentra e reprisa o que ela vai fazer. É isso que um piloto tem que fazer. E cá entre nós, agora eu vou falar de mim. Eu senti a vida acabar mais cedo quando eu não fiz isso. Foi uma única vez que aconteceu isso. Meu caso não vem aqui ao nosso caso, mas a gente aprende. Então eu imagino que um
piloto com 61 anos de idade, ele tem aprendido isso também, né? Que se a gente não planeja muito bem, a gente pode ser pego de alguma maneira, em alguma situação, que a gente sente um certo desconforto, para dizer o mínimo, tá ok? Primeira coisa. Então imaginemos que eu fosse pilotar aquela aeronave, eu teria feito tudo isso de cabeça, então meu voo estaria na cabeça. Mas eu quero deixar claro para vocês, mesmo assim, a gente tem que fazer a rota, apresentar isso, plano de voo, e a gente tem que carregar esse plano de voo. Não se confia na cabeça. A gente nunca confia numa única coisa. É tudo redundante na aeronáutica, é tudo redundante. Na aviação é tudo redundante. Então eu tenho na cabeça, tenho no papel. Ok? Vamos lá. Vou voar. Antes de autorizar todo mundo a entrar dentro da aeronave, eu vou fazer um cheque. A gente vai checar se todas as superfícies estão ok, a gente vai entrar dentro da cabine, a gente dá uma volta em volta do avião, vê a parte de baixo, vê se não tem nenhum vazamentozinho, vê se o avião está bem equilibradinho, e se o avião é da gente, como é o caso dele, o avião é dele, ele sabe muito bem como é que aquele avião tem que estar, tá certo? Ele está acostumado, já deve ter alguns anos. Então, só de bater o olho, ele já vê todas as minúcias. Mas precisa ter esse cuidado, mesmo assim. É sempre como se fosse a primeira vez. Daí, o que a gente faz? A gente tem que tomar alguns cuidados, alguns detalhes. Então, primeiro detalhe, falei para vocês, plano de voo. Não é detalhe. Só que não é detalhe. Ele é tão importante quanto o resto. Quando a gente voa, o detalhe é tão importante quanto o resto. Eu só chamo de detalhe porque eu detalhei, eu tirei ele do todo, mas em aviação o detalhe é tão importante quanto o todo. Não existe o todo sem o detalhe. Deu para entender? Então, quando a gente vai voar, plano de voo, cheque de pista. No cheque de pista, o que a gente faz? A gente vai drenar o tanque do avião. Normalmente são dois. O que é drenar? Embaixo existe sempre um negocinho lá que você consegue tirar o fundo do tanque. Uma valvulinha que você aperta, sai, você solta, ela fecha. Essa valvulinha que é automática, que você faz a drenagem, ela é importante porque ela está no fundo do tanque. Então, a gente sempre faz essa drenagem e checa para ver se não tem água. Por quê? Porque se tiver água e essa água for para o motor ou para a turbina, o motor ou a turbina apaga. Não funciona a água. Isso é conversa mole, obviamente, né? Todo mundo sabe. Então eu não posso ter de maneira alguma água no sistema. Mas vamos lembrar então que lá estava chovendo e estava muito úmido. Todos os combustíveis, eles são higroscópicos. O querosene de aviação, a gasolina e até mesmo o diesel, eles são higroscópicos. O que significa isso? O combustível, ele sempre vai tentar dar uma chupadinha com um algodão, né? Chupa água. O combustível, ele também dá uma chupadinha na água, ele tem higroscopia. Só que essa água, no caso do combustível, ela vai para o fundo, porque o combustível tem uma densidade menor do que a água tem uma densidade maior. Então, apesar de ele ser higroscópico, sempre, em qualquer tanque de qualquer combustível, se houver umidade, se a umidade for suficiente, vai haver uma formação, então, um pouquinho de água no fundo do tanque. Pode ser um tanque Maracanã da Petrobras com 90 metros de diâmetro, ou 100 e tantos metros de altura,
como pode ser um tanque pequeno, um tanque de um barco ou um tanque do avião. Então a gente tem que drenar. A gente vai drenar para tirar essa água e verificar, pô, tem mesmo, não tem? Então normalmente se drena e coloca num recipiente apropriado. Antigamente a gente jogava na grama, hoje em dia a gente não faz mais isso. Beleza. Então este é o detalhe que é tão importante quanto o todo. Normalmente também a gente abre o tanque e vê se tem combustível lá. Por quê? Porque é dupla checagem. A aviação é sempre dupla, tripla, se for possível 10 checagens a gente faz. Mas no mínimo dupla secagem. O que significa isso? Significa que eu vou ver se tem combustível, porque na hora que eu colocar o avião em on, na hora que eu energizar o avião com a minha pequena bateria lá, eu energizar todos os instrumentos do avião, eu vou checar para ver se o que está marcando ali é igual ao que eu vi no tanque, né? Visualmente, né? Então, veja, tudo isso, todas essas checagens, essas duplas checagens, elas são necessárias como uma rotina, certo? Beleza. Então, olha, se não teve problema na aeronave, porque toda aeronave, principalmente avião, que é o que eu conheço mais, é feito para voar. Então, na velocidade certa, o avião vai voar. E tem mais, se eu tiver uma certa potência no motor, ele até consegue decolar, ele vai subir. E esse avião subiu, estava com 2 motores, 1000 HP cada um, estava lá com as hélices. Então, esse avião tem tudo para subir, tem tudo para decolar, tem tudo para subir, tem tudo para fazer a sua rota normalmente, tá certo? Ok. Só que em algum momento, essa rota foi interrompida. Pode ser alguma questão meteorológica, algum fenômeno meteorológico? É muito pouco provável, porque naquelas condições era tudo muito calmo. Quando acontece aquilo que vocês viram, que é aquilo que lá eles chamam de cerração, em São Paulo também chama de cerração, e a gente chama de névoa úmida. Quando acontece essa névoa, normalmente está calmo. Você tem pouco vento ou quase nenhum vento. Está tudo muito calmo. Então, em termos de instabilidade, não há nenhum problema. O único problema é que com aquele nevoeiro eu não vou enxergar, mas eu vou voar por instrumento. Tanto faz. Então, o que mais pode acontecer para atrapalhar um voo, o voo ser interrompido assim de uma hora para outra? Pois bem, provavelmente nós nunca vamos saber. Provavelmente nunca vamos saber. Porque foi tudo destruído. A aeronave não tem caixa preta, é uma aeronave executiva. Então a gente pode supor algumas coisas que podem ter acontecido no nível da ficção. Ficção. Só para que a gente não ouça bobagem e não tenha medo de voar. Então vamos lá. Primeiro, avião feito para voar não tem problema. Qualquer avião que você pegar, ele é feito para voar. Provavelmente não vai ter problema de manutenção. Ele vai decolar. Se ele decolar e tiver um problema, o que vai acontecer? Ele vai retornar para a pista. Bom, então esse é o primeiro problema. Como essa aeronave ela estava voando por instrumento e ela não tinha voado muito tempo, então ela não estava numa altura muito grande. Se eu não me engano, ela decolou às 9h12. O acidente aconteceu poucos minutos depois. Então, isso significa que ela não devia estar nem a 3.000 pés, né? Ela devia ter fez curva e tal, então ela estava abaixo.
O que significa isso? Sem eu ter contato visual com o solo, eu não sei como que eu vou pousar. Por que isso é importante? Porque quando eu tenho um aeródromo que tem carta de entrada e de saída por instrumento, este aeródromo não tem. Este é um aeroporto que não tem instrumentos para eu poder fazer voo por instrumento. Então, é por conta e risco do piloto que ele vai decolar para depois voar por instrumento. Se ele precisar voltar, não tem uma carta, uma rota que ele obrigatoriamente tenha que seguir para sair do aeroporto, e depois não existe uma rota caso ele tenha alguma pane. Então, se acontecer algum problema na decolagem de uma aeronave executiva que decidiu decolar em voo por instrumento, porque o piloto acha que ele é o bambambam da história, e é a última bolacha do pacote. Aí ele vai decolar com toda a família dele e, por algum motivo, acontece algum problema no meio de uma nuvem, no meio de um nevoeiro, não estou enxergando nada. O que vai acontecer? Bom, vai acontecer exatamente o que aconteceu, né? Então veja, existe aí uma questão de análise de risco, Eu estou falando por mim. Eu só decolaria nessas condições, se fosse um caso de vida ou morte. Por quê? Porque decolar nessas condições é um caso de vida ou morte. Se acontecer qualquer problema lá em cima, eu não tenho como voltar para o aeródromo e para aeródromo nenhum, porque eu não tenho contato visual com o solo. Então quando o avião grande ele vai decolar de uma companhia aérea, é a mesma coisa? Não. Quando o avião grande vai decolar de uma companhia aérea, ele faz isso num aeródromo homologado para voo por instrumento, e o piloto ele presta a maior atenção até chegar numa altitude em que ele possa colocar o piloto automático lá para pilotar a aeronave. Até lá, ele tem que ficar com a aeronave na mão, ele tem que pilotar para tomar as decisões. Por quê? Porque existe uma carta de saída e existe também uma carta de como é que eu faço para voltar para o aeródromo. Nesse caso não tem. Nesse caso específico é diferente do caso de um avião de companhia aérea, de uma rota de companhia aérea. Deu para entender a diferença? Então, este não é um perigo que você corre numa companhia aérea. Aliás, eu não vejo nenhum perigo de se voar em companhia aérea. Pronto. Primeiro. Segundo, também não vejo nenhum perigo de se voar com um avião privado, particular, um avião executivo. O perigo não é voar, o perigo é em que condições a gente vai voar. Nessa condição específica de voo por instrumento, a decolagem é crítica. Por quê? Porque eu estou ganhando altura. Eu não tenho altura. Ou seja, se acontecer algum problema, eu não tenho altura, e para o piloto, altura significa tempo até chegar no solo. Eu não tenho altura, eu não tenho tempo para tomar nenhuma decisão. Eu vou estar realmente feito uma pedra caindo do céu. Uma pedra que flutua um pouquinho, mas não tem muita diferença.
sem contato visual com o solo, deu qualquer problema, e aí vai o qualquer problema, eu vou falar em seguida, eu não consigo visualizar uma alternativa. E foi exatamente isso que aconteceu, né? A aeronave decolou, voou por poucos minutos. Em geral, você decola 500 pés por minuto, você sobe a 500 pés por minuto. 3 minutos devia estar 1.500 pés. 1.500 pés é 500 metros, não dá nada. É muito pouca altura. Sem enxergar o solo, o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Mesmo assim, eu achei muito estranho que essa aeronave, ela não veio planando. Olha, quando você está voando e você perde os dois motores, você perde sustentação. Você perde um motor se tem um motor, perde os dois motores se tem dois motores. O que a gente faz automaticamente, porque isso a gente aprende nas primeiras lições lá no Aeroclube. Você põe a aeronave para voar numa velocidade melhor, planeio, põe ela, já arruma, compensa para você não ter que fazer força, e aí você vai buscando um lugar para pousar. O que aparentemente aconteceu, assim, aconteceu um problema, ele teve que pousar. Ele não tinha uma análise situacional, aparentemente, eu não vi essa análise situacional, ou seja, eu sei em que situação que eu estou, em que local que eu estou, se eu tiver uma pane, eu vou fazer isso, percebe? O piloto que é piloto, ele tem que o tempo todo automatizar isso. Neste momento eu estou voando, se eu tiver uma pane, eu vou fazer tal coisa. Voei mais um pouquinho, se acontecer, eu vou fazer tal coisa. Então, a gente, como piloto, a gente não fala com ninguém quando está voando, presta atenção só nisso, porque é como se fosse um show, um espetáculo. Quando eu estou com um espetáculo, se parar um som, o que eu vou fazer? Se alguém gritar, o que eu vou fazer? Você tem que estar preparado para tudo. Voar é pior ainda, porque se acontecer alguma coisa, você vai ter que cuidar da sua vida, e no caso dele, da vida de mais 9 pessoas. Então a gente decola preocupado se der uma pane. A gente já tem que estar de olho fechado, é aqui que eu vou, isso que eu vou fazer, automaticamente. E aparentemente, isto realmente eu não vi, até porque, você viu, ele parece que passou do lado de uma avenida e deu no avião, numa pousada, num hotel. Acho que seria pouco provável que ele tivesse feito tudo isso de propósito. Então tudo isso deve ter acontecido sem querer, ou seja, nada disso foi planejado. Obviamente que ele não planejou cair, perder sustentação, não planejou uma pane. Mas depois que acontece, a gente tem que mais ou menos planejar o que a gente vai fazer. Então, para mim, ficou mais ou menos claro que não teve esse planejamento, ok? Então, eu acredito que, em princípio, houve um problema de, primeiro, planejamento do próprio voo. Se houvesse planejamento de voo, talvez a situação fosse um pouco diferente. Segundo, se houvesse realmente um planejamento de voo, não era para decolar. Por quê? Porque não é um aeródromo, um campo de aviação,
feito para isso. E está se arriscando muito. Aí vem aquela famosa frase que uma vez eu li sobre mergulhadores. Muitos mergulhadores morrem porque eles se acham superiores ao mar. Eles têm muita experiência, então não vai morrer. Na aviação, a mesma coisa. A gente está tão acostumado a voar, muita gente, que acaba perdendo um pouco o respeito com o todo, com tudo. Seja com aeronave, seja com cheque, seja com plano de voo, seja com os cálculos que tem que ser feitos, seja com a meteorologia. Então aí nós não estamos mais falando de coisas objetivas, estamos falando de coisas subjetivas, que é muito isso também que se pesquisa no CENIPA e só eles vão poder dizer a causa. É assim, o quanto que estava preparado psicologicamente esse tomador de decisão, esse piloto, para tomar as decisões dele. Então aqui não é nenhuma crítica, nenhum julgamento, estou apenas levantando essa hipótese. Vamos lá então, para terminar. Se eu decolo nessas condições, coisa que eu já não faria, eu teria visto muito bem aquilo que eu já falei, que é o combustível. Então, assim, aconteceu com um amigo meu, ex-amigo meu, porque faleceu num acidente, dele decolar o avião bimotor dele, e quando você decola, você tem obrigatoriamente que colocar, te seleciona o tanque. Normalmente você tem tanque numa asa, tanque na outra, tanque direito, tanque esquerdo, e você tem uma seletora aqui, qual é o tanque que você vai usar, se é o da direita ou da esquerda. E aconteceu com esse amigo meu assim, e você pode usar ambos, tá? Direita, esquerda ou ambos. Ou então, quando você para o avião, você deixa desligado, ok? Muitas vezes não, desculpa, eu falei errado. Pode acontecer, aconteceu com um amigo meu, dele fazer a checagem do avião. Você faz, na checagem você coloca um tanque, outro tanque, depois deixa em ambos. E ele fez o seguinte, não sei por que cargas d'água, ele colocou tanque 1, tanque 2, na hora dele colocar em ambos, ele desligou. Só que não desliga automaticamente, porque tem combustível nos dutos, tá certo? Tem combustível, até chegar no motor tem bastante combustível. O que esse amigo meu fez? Decolou e logo depois entrou em, que a gente chama de pane seca, ou seja, o motor parou de funcionar por falta de combustível. Não é que tinha falta de combustível nos tanques, mas tinha falta de combustível no motor. Por quê? Porque na seletora lá ele errou. Ele não olhou para ver. Ele estava com pressa. Deu para perceber? Às vezes a gente, quando está com pressa, quando está distraído, está com a família, a gente relaxa um pouco. Acabei de voar, eu já estou experiente aqui, faz 30 anos que eu faço a mesma coisa, eu não vou perder tempo de olhar se eu estou colocando em ambos ou se eu estou desligando a seletora de tanque. Pois bem, existe essa possibilidade, né? Então, outra coisa que pode acontecer é de eu ter selecionado ambos os tanques, vai tudo funcionar, mas eu não drenei. Então o que acontece? A mesma coisa. Como assim a mesma coisa? Vai passar para o motor ou para a turbina o combustível que tiver nos dutos. Lembre-se, a gente gasta muito pouco combustível, são algumas poucas gramas por minuto. Então, tem o suficiente, o avião decola, aí entra água. A bomba fica embaixo
e embaixo tem água, eu não drenei. Essa água vai fazer o motor apagar, porque a água não pega fogo, a água não faz o motor funcionar. Jogar água numa vela, por exemplo, para de funcionar. Se eu estou lá no alto, 40 mil pés, e acontece um negócio desse, obviamente não vai acontecer. Mas eu consigo religar o motor. Nesse caso eu não tenho tempo, lembra? A altura é tempo, eu não tenho tempo para ligar o motor. Então o que vai acontecer? O motor apaga. O motor apagou, eu não tenho contato visual com o solo, eu não me preparei psicologicamente para o que vai acontecer segundo a segundo nessa decolagem. Eu sou bom, né? Eu acabei de voar há muito tempo, estou voando nesse meu avião que é meu, né? Há muito tempo. Então existe isso também em todas as profissões. É assim, um excesso de confiança, e eu vou repetir, em que o detalhe deixa de ser observado, só que o detalhe é tão importante quanto o todo. Ok? Então eu estou dizendo para vocês que é muito pouco provável que a meteorologia tenha sido responsável por pegar o avião e botar ele no chão. Normalmente não é. As decisões do piloto são mais importantes do que a meteorologia. Então eu deixaria de fora, embora nada pudesse deixar de fora, não colocaria em primeiro lugar a meteorologia. A aeronave, o avião, eu também não colocaria em primeiro lugar. Vamos analisar depois, porque a aeronave é muito boa, motor muito bom, grupo motopropulsor que a gente chama, né? Parte eletrônica, tudo isso, avião revisado, avião em estado de zero, é muito pouco provável. O piloto, enquanto pessoa, também muito pouco provável. Mas as decisões, como no caso anterior, a decisão de entrarem numa zona de formação de gelo, mas uma velocidade muito grande do gelo, não é a melhor decisão para se tomar. Mas, de novo, né, eu sou piloto, eu sou bambambam, faz tanto tempo que eu sou piloto, o avião é meu, essas coisas acabam fazendo com que talvez a perda de consciência situacional, que a gente chama, talvez até por alguma arrogância, né, profissional do piloto, leve a esse tipo de coisa. E a última hipótese, que não está descartada, mas também a gente nunca vai saber, das hipóteses que eu estou fazendo para mim. Esta última não é uma hipótese válida para mim, porque eu faço checagem do coração em especial a cada 6 meses. A possibilidade de eu ter algum problema no coração é muito pequena, porém pode acontecer, e pode acontecer com qualquer pessoa, de, tendo um só piloto na aeronave, ele ter um mal súbito, né? Ele pode ter um problema súbito, e aí, para mim, casa bem com o tipo de tentativa, digamos assim, ou não tentativa, de pouso. Porque, de novo, se está tudo bem, tudo ótimo, você, por instinto de piloto, você vai tentar preservar a sua vida, então você vai fazer o quê? Você vai tentar planar o avião, vai achar um lugar, e pelo que eu vi ali, a menos que aquela batida na chaminé tenha mudado tudo na vida dele, eu não vi, e aí pode ser um erro meu, este avião planando para tentar chegar naquela avenida, ou planando para tentar chegar em algum lugar. Como eu não estava lá, e ninguém estava lá, ninguém vai saber disso antes, tá certo? O CENIPA vai dar para a gente quais são as maiores possibilidades, probabilidades.
Mas eu acredito que não é descartável de ter o piloto, enquanto pessoa física, ter tido uma pane. Então, eu acredito que, primeiro, não se deve voar em condições que a gente chama de críticas, principalmente se você não está acostumado a voar em situação crítica. Exemplo, piloto agrícola, o voo agrícola é voo crítico, baixa altitude, baixa velocidade, mas o piloto está acostumado com aquilo. Ele não se distrai 1/1000 de segundo. O último que se distraiu já não é mais piloto, já não está mais entre nós. Ele sabe disso. Então ele vai tomar todo o cuidado do mundo. Esses pilotos eventuais, o que quer dizer eventual? Ele não fica o dia inteiro com outros pilotos contando as conversas de aeroclube, conversa de piloto, os cuidados que é para tomar. Então às vezes a gente afrouxa, né? Então esse piloto é dono do avião, todo cheio de si, ele pode ter deixado de fazer alguma coisa que para os outros é obrigação fazer. E esse detalhinho pode ter levado a uma pane ou da aeronave, do motor, perda de potência, ele vai cair, ou então pane do próprio piloto. Mas só quem vai poder dizer isso é a CENIPA. Eu só estou colocando isso para vocês porque não existe outra possibilidade até o momento. E é importante porque tem gente que tem medo de voar, mas é curiosa. Então, se você tem medo de voar ou é curioso, não se preocupe com a aviação, não se preocupe com o avião. A chance é assim, é mais fácil cair uma pedra na sua cabeça com o avião cair. Agora tem um fator humano. Esse fator humano em companhia aérea, ele é muito, mas muito pequeno, até porque os colegas se policiam. Quando alguém não está bem, fulano não está bem, fala com o RH, vai cuidar do cara. Quando a companhia é boa, não deixa a pessoa voar. Agora, quando a pessoa voa por conta própria, tem o seu próprio avião, e isso não é uma profissão, é um lazer, ele tem que transformar isso num lazer. E não é lazer nenhum pegar um avião, por melhor que seja, e fazer uma decolagem de um aeródromo que não tem carta de saída por instrumento. Isso não é lazer. Isso não é lazer. Isso é mais um risco desnecessário. Tá ok? Então, pilotos de verdade, profissionais de verdade, não tomam um risco desnecessário. Não vai perder a vida por conta de um voo. A vida vale mais do que isso. Fica dado o recado. Um abraço. Espero ter destrancado a mente. Até breve, até a próxima. Tchau, tchau.